Aqui tem as características, partícula alfa e beta, como são partículas mesmo, então é pouco penetrante. A partícula alfa é menos penetrante do que a partícula alfa, a beta já é mais penetrante, mas é pouco penetrante, quer dizer, qualquer folhinha de papel já segura um feixe de partícula alfa, tá vendo? Né? É lógico, partícula alfa de baixa energia, se for alta energia aí também não, mas então essa é a ideia. Pode ser também que os nêutrons sejam emitidos também de processos de fissão nuclear também, né? E o nêutron não tem carga elétrica, e neste caso aí ele não interage com a matéria, porque ele não tem carga elétrica, então é muito penetrante. Então os nêutrons, quando a radiação é de emissão de nêutrons, aí então são muito penetrantes, né? É por isso que usa bastante nos reatores nucleares, né? Utiliza muita água em volta, que é material rico em hidrogênio para poder blindar, beleza? E no caso aí, a água fica aquela água que é chamada aí com água pesada, que chama, quer dizer que porque a água é H2O. Aí no caso do hidrogênio, sendo o hidrogênio que é o deutério e o trítio, aí fica o que chama de água pesada, que fala, né? Tem mais massa por causa do hidrogênio que absorve o nêutron da radiação, e aí então o hidrogênio fica com mais nêutrons, então ele fica pesada. Isso aí chama de água pesada, que eles falam, né? Agora os raios gama não tem carga elétrica, não tem massa. Então, luz, onda eletromagnética, não tem massa de repouso, né? Mas essa é a ideia. Então é muito penetrante, frequência alta, comprimento de onda curtíssimo, então é muito penetrante. É definido aqui a questão aqui de camada semi-redutora. Esse conceito é importante na utilização da radiação gama, que a maioria das aplicações industriais, né, para radiação ionizante é com radiação gama. Então é a chamada camada semi-redutora. Quer dizer o quê? É uma distância, você tem ali a fonte, ela está emitindo, né, raios gama, e você tem o produto aqui. Vamos ver o produto aqui. Então, essa distância aqui é a distância que você vai ter aqui, pegando da onde a radiação gama vai incidir no material, essa distância aqui, por exemplo, aqui, até que metade da radiação gama tenha sido absorvida. Então aqui, nessa distância, por o detetor aqui, vem por o detetor nessa posição aqui, 50% já foi absorvido. Você ainda tem metade da radiação gama nesse ponto. Então é a camada semi-redutora que fala. É um comprimento, uma distância que 50% dos fótons de raio gama já foram absorvidos, ou raio-x também. Então raio-x e raio gama utiliza esse conceito de camada semi-redutora. A camada semi-redutora do material é 10 milímetros. Bem, 10 milímetros quer dizer o quê? Já não tem mais radiação gama ali? Não, tem metade ainda. Beleza? Metade já foi absorvida, ainda falta outra metade, né? Agora, será que mais 10 milímetros acaba tudo? Esse é o ponto, não dá para fazer isso aí. Você não consegue definir o alcance, então sempre vai ter alguma coisa chegando lá, porque é muito penetrante. Beleza? Você está longe, então por isso que é feita essa definição de camada semi-redutora. Aqui metade a gente consegue ver, depois a outra metade é igual dívida, vamos conversando aí. Certo? Então aqui alguns valores aí de camada semi-redutora nessa tabela. Raio gama, aqui a energia, é muito usado essa unidade, né? Elétron-volt, energia que um elétron adquire ao passar por uma diferença potencial de 1 volt, né? Uma distância de 1 metro. Então aqui mega elétron-volt, quer dizer, milhão de elétron-volt.
Então 001 aqui está em centímetro. Então 0,13 centímetro, 1,3 milímetro. Agora, se a energia subir 5 MeV, se for um raio gama de 5 MeV de energia, ou a energia do fóton, né, 5 MeV, aí já 23 centímetros. Agora no chumbo, 1 centímetro não dá 1,5. A outra questão importante é a questão da atividade. O que é essa definição dessa medida, né, de radioatividade, chamada de atividade? A atividade, ela é o número de desintegrações que acontece com o material. Então, o Curie, aqui do nome da Marie Curie, né? É o Pierre Curie e a Marie Curie, é o Curie que eles falam, né? É Curie, mas fala Curie, né? É um Curie é esta quantidade de desintegrações por 1 segundo. Então, num segundo, olha só o que tem de desintegração. É 10 elevado a 10, ó. 10 elevado a 9 é bilhão, né? Porque 10 a terceira é 1000, 10 a sexta é milhão, 10 a 9 é bilhão. Então, aqui é 37 bilhões de desintegrações por segundo. Isso é 1 Curie. Então, é um valor muito alto, mas é o que equivale a 1 grama de rádio. Na história da ciência, eu já li sobre isso aí na história da ciência, conta que a Marie Curie, quando ela e o Pierre Curie conseguiram sintetizar, parece que uma quantidadezinha, 1 grama de rádio, diz que iluminava o laboratório todo. Vai vendo a dose de radiação que eles tomaram, né? A maioria do pessoal que mexeu com isso aí morreu tudo de câncer, né? Porque era coisa nervosíssima. Você veja só aí, quer dizer, então o 1 pico Curie quer dizer o quê? 10 a menos 12. Então 10 a menos 12 com esse 10 a 10, fica 10 a menos 2 ainda negativo. Então vai levar 0, vai ficar 0,037 desintegração por segundo. Então, aí já é pouquinha coisa, tá vendo? 1 pico Curie. A desintegração, fazendo a conversão por minuto, dá cerca de 2,2 desintegração por minuto. Então, qual a aplicação aqui de cada uma dessas situações aqui de atividade radioativa, né? Isso dá a ideia de dose. Então, daqui a pouco vem a ideia da dose. Então, as aplicações aqui de utilização, tá vendo? Fonte para radiografia, teleterapia com tratamento de câncer com cobalto, né? Certo? Agora aqui já é bomba nuclear, tá? Quer dizer, para fazer aqui questões de amostra de sangue, medicina nuclear, tá vendo? Então a dose vai ser alta. Então aqui a ideia de dose absorvida. Dose absorvida é uma relação de energia e massa. Então aqui é a razão da quantidade de energia absorvida por unidade de massa. Então, quanto de energia vai ser absorvida por quilograma? Unidade de energia do sistema internacional é o joule, e de massa é o quilograma. Então, joule por quilograma. Essa é a definição do Gray. Então, 1 Gray, símbolo G maiúsculo e Y minúsculo, 1 Gray é 1 joule por quilograma. É bem pouquíssima essa quantidade de energia, é bem baixa. Essa dose é bem pequena, né? Porque o joule é muito pouca energia, né? Então 1 Gray é pequeno. Então as doses aqui estão todas aqui em quilogray. E aí aqui a aplicação, olha lá. Você veja só, morango, para estender a vida de prateleira que fala, né? Aí outra medida importante é a questão da dose equivalente. A unidade é o sievert, S maiúsculo e V minúsculo. Então você pega a dose absorvida, esta aqui, ó, né, que é a quantidade de energia absorvida por quilograma, né, de massa aí do produto, né, que vai receber a radiação, e multiplica pelo fator de peso da radiação. O que é esse peso da radiação? É uma espécie de fator de dano, quer dizer, porque cada tipo de radiação causa um dano biológico. Então, a dose equivalente
porque se é radiação gama, se é radiação alfa, se é radiação beta, se é nêutron, se é raio-x, e assim por diante, tem um dano biológico é diferente. Então, por isso tem esse peso da radiação que fala. Então, é o produto da dose absorvida, que é o D, com o peso da radiação, quer dizer, o grau aí de dano biológico. Então, essa unidade em Sievert, dose equivalente, é muito importante, quer dizer, para cada tipo de radiação, fazer um fator de peso e de qualidade, vamos dizer assim, de dano biológico. Então, aqui, ela, fótons, o peso da radiação é 1, elétron também é 1, nêutron, veja como é que aumenta o peso da radiação de 1, que a referência seria a luz, né, fóton, passa até para 20, tá vendo, para o nêutron. Depende da faixa de energia. Se for mais baixa energia, o peso é menor. Se for energia mais alta, nossa, é um estrago e tanto. Partícula alfa também, o peso é grande mesmo. Porque a partícula é grande, então causa um dano grande no tecido biológico. Nêutrons, prótons, né? Agora a radiação gama, raio-x, aí já o peso é menor. Então quer dizer que um Sievert fica igual a um Gray, porque se for raio-x e raio gama, né? Agora se já for partícula alfa, aí vai depender da energia, nêutrons também, né? E finalmente aí a dose efetiva, que é a relação aí entre os efeitos e a dose equivalente. Então depende do tipo de tecido, se é num tecido mole, se é num tecido duro. Então aqui tem a questão do que acontece no tecido. Então, no tecido, por exemplo, tecido mole, bexiga, essas coisas aqui, estômago, né? É diferente de um lugar que é um osso, assim por diante, né? Então, levando o tipo de dano de acordo com o tecido. Então, é a dose efetiva. Aí vai depender entre a questão do tecido biológico que vai receber a radiação, né? E os limites máximos permissíveis, que é a dose anual que a pessoa tem que receber. Não, a pessoa pode no máximo receber isso. Então o pessoal isso vem trabalhando com a experiência, com o conhecimento, né? Atualmente é que por ano não pode passar de 50 millisieverts, né? Então é essa aí. Isso para quem trabalha com radiação. Então se caso você venha trabalhar com a radiação, você tem que ter ali um detetor, né, de radiação, e esse detetor vai fazendo a medição e você não pode ultrapassar esta dose limite, beleza? Então é essa a ideia, por ano, né? E aqui é a parte aqui de conceituação, meio que um glossário aí para vocês aí, depois dá uma lida também, mas é basicamente aí alguns valores, né? Isótopo, né? Radionuclídeo artificial, aí essa ideia, e aqui detetores de radiação também, né?